Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo aprofundado da doutrina espírita, reforma íntima. Eu estou fazendo um estudo mais aprofundado junto com a Fraternidade Irmãos Lacos, e os amigos espirituais estão tendo um compromisso muito grande comigo. Então, para retribuir esse compromisso, eu me comprometi a estudar todos os dias 2 textos, um de reforma íntima e um aprofundando a doutrina espírita. E para manter esse compromisso, eu resolvi vir aqui compartilhar com vocês, me comprometer com vocês. Então, eu estou aqui como aprendiz, faço reforma íntima há mais de 15 anos, tenho contato com a doutrina espírita, já tem, lá vai uns bons anos, mas de estar estudando as realidades do mundo espiritual com mais afinco, foi a partir da pandemia para cá. E agora sim, estou fazendo um estudo mais aprofundado dentro da fraternidade, orientado e mediado pelos espíritos, pelos benfeitores espirituais. Então, eu aprendo muito com vocês, deixem aí seus comentários, o que vocês entenderam do texto. Eu sou a primeira que ouve essas lições aí para mim, internamente. São muitas coisas que a gente precisa melhorar. Estar na Terra não é fácil, a gente tem muita coisa para poder melhorar. E as pessoas estão sendo muito desafiadas. Tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente está sendo pressionado a evoluir. E que a gente faça isso através do amor, né? Auxiliando uns aos outros. Então, hoje a leitura vai ser do livro Pão Nosso, do Emmanuel, a lição Ceifeiros. Essa daqui foi o tapa na cara. Então, disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 9,37. Isso os amigos espirituais falam o tempo inteiro. São poucos os trabalhadores realmente dedicados a trabalhar a causa do Evangelho. A gente ainda é muito apegado, a gente ainda é muito preso, a gente quer receber, a gente ainda está naquele momento com Deus, da gente barganhar, da gente pedir, da gente receber. E os deuses estão cansados de serem louvados, eles estão procurando pessoas que desejam trabalhar, que colocar as mãos à obra e levar a palavra de Deus, não com discursos bonitos, mas com atitudes santificantes, que se melhorem internamente, ao invés de ficar olhando para o próximo e vendo o quão distante ele está do seu estágio de perfeição. Nós todos somos imperfeitos. Então, vamos parar de louvar a Deus, é importante ter esse momento, mas vamos começar a trabalhar para Deus, começar a reformar nós mesmos, para que Deus faça a obra dele em nós e através de nós, que a gente seja instrumento de Deus aqui na Terra, porque eles precisam de nós aqui. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve a si mesmo. Não é aquele período de grande evolução que as pessoas colhem e vai se arrastando. Vem pessoas abençoadas, iluminadas aqui, sai arrastando uma multidão atrás dele, como quando veio Jesus, quando veio Buda, quando veio São Francisco de Assis, que sai, o próprio exemplo, Chico Xavier, que seu próprio exemplo sai arrastando uma multidão atrás deles. Quando essas pessoas vêm aqui na Terra, elas conseguem trazer um avanço gigantesco. Nos inspiram, mas de um modo geral, essas pessoas vêm vez ou outra, e a gente tem que aprender a se renovar no dia a dia, nas nossas imperfeições. Senão, se aqui só existisse esse tipo de espírito de luz, a Terra não seria um planeta de provas e expiações. Nós formamos a egrégora do planeta. Somos nós que estamos em transição para poder fazer a transição planetária, para transformar. Nós ainda temos muitas expiações para fazer e precisamos entrar no mundo de regeneração. Nós precisamos nos regenerar. Uma característica do mundo de provas e expiações é que o mal predomina sobre o bem. Um mundo de regeneração já não é tanto, tem um equilíbrio entre o mal e o bem. Só que para o mal predominar sobre o bem, as pessoas que habitam o mal nelas predominam sobre o bem. E assim, por mais iluminado, por mais adiantado, por mais civilizados que a gente seja, ainda existe muita coisa para ser trabalhada dentro da gente. Existe egoísmo, existe
vaidade, a gente ainda adora uma fofoca, está sempre criticando o outro, julgando, ainda carecemos de amor. Nós não somos pessoas tão elevadas e tão iluminadas assim. Então, Jesus está pedindo as consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Então, se a gente tem conhecimento da palavra, que a gente, não desses exemplos que arrebatam, mas que a gente seja células sadias, que transformem a si mesmo para poder inspirar outras pessoas dentro da nossa pequenez. Naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Então, essas pessoas iriam despertar o medo em qualquer outro, né? A gente tem medo de se expor, de colocar a vida em risco. São pessoas que estão ali muito presas nas suas necessidades pessoais e, às vezes, elas acabam nos ferindo. Você vê que os maiores pacifistas que já houveram, Gandhi, John Lennon, morreram assassinados por pessoas que não compreendiam eles. Tem uma história do Chico que eu acho linda, eu sempre lembro dela quando eu estou com alguma dificuldade, que teve um homem que chegou com uma arma para matá-lo. Aí ele olhou para aquele homem e falou: seja feita a vossa vontade, pai. O cara ficou tão sem graça que ele saiu correndo. Ele não conseguiu matar o Chico. Faltou. Ele tinha toda a confiança em Deus, a fé dele modificou aquele homem, fez ele cair em si. Mas geralmente a gente tem medo das pessoas que elas nos firam, porque tem muita insensatez aqui na Terra. E aí eu fico pensando aqui, foi o que eu pensei, tá? Foi o que eu lembrei aqui quando eu vi essa mensagem. Eu pedi uma orientação a Deus e veio ela. As pessoas às vezes não vêm perto da gente com boas intenções, ou elas estão em desequilíbrio, e a nossa primeira reação é se afastar e preservar a própria vida. E estamos certos de fazer isso, mas quanto mais amor a gente tem no nosso coração, quanto mais fé em Deus a gente tem, mais a gente consegue enxergar as pessoas, além dos problemas delas, a gente consegue enxergar a essência, consegue ver o sofrimento da pessoa e consegue ajudá-las. Aqui, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. É claro que a gente está bem longe de ser igual a Jesus, de conseguir se conectar com o sentimento das pessoas e falar aquelas palavras certas. Esse monte de gente desequilibrada aqui na Terra, deixando aparecer as suas más tendências, a maldade que tem em si, a discórdia, sendo... às vezes acontece alguma coisa, fere o orgulho, a pessoa já reage com agressividade, com violência. Já é muito conflito de interesse, todos os relacionamentos são conflitos de interesse, cada um procurando defender o que é melhor para si e, vamos combinar, sem se importar muito com o que vai acontecer com o outro. Deixa eu resolver o meu problema e o outro que se dane. Então, Jesus conseguia, com muita lucidez, falar as palavras que tocavam o coração das pessoas. Ele não tinha só a capacidade de sentir as pessoas, mas ele tinha a capacidade de se comunicar como ninguém e transformar as pessoas através do verbo e através dos seus atos. Então, foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. Então, Jesus trouxe o amor, Jesus trouxe a compreensão, a bondade, mas ele estava rodeado de raros ceifeiros, poucos queriam se transformar. E ele tinha uma sabedoria, ele não respondia na hora. Um fato que me toca muito foi quando a mulher ia ser apedrejada e aí os judeus perguntaram para Jesus o que ele iria fazer e ele não respondeu de imediato. Ele parou, desenhou na areia, depois falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele tinha uma sabedoria muito grande, ele não reagia na hora, ele pensava para falar e era muito assertivo. Mas as pessoas que estavam perto deles, a grande maioria era sofredor, queria receber, queria ser salvo, mas poucos estavam dispostos a se transformar em favor do próximo. Poucos estavam dispostos a renunciar a si mesmo para carregar sua cruz. As pessoas queriam fazer até determinado ponto, desde que não tivessem que ceder em nada, desde que os outros compreendessem, os outros fizessem. As pessoas querem que os outros sejam responsáveis
pela felicidade deles. Esses dias eu estava vendo na internet um comentário aí, seria tão bom se Jesus voltasse hoje. Gente, do jeito que a humanidade está, se Jesus voltasse hoje, a gente crucificaria ele de novo, porque tem um comércio gigantesco em torno da fé. As pessoas que ganham dinheiro com a fé dos outros iriam se sentir incomodadas. Aqueles que usam a fé dos outros para ter poder, para ter influência, se Jesus chamassem eles de hipócritas, eles iriam atacar Jesus. Aqueles que não aceitam as outras religiões, que acham que só a sua que é verdadeira, aqueles que pregam a mentira ao invés do amor, aqueles que estão sempre falando o que o outro tem que fazer e criticando o outro, não iriam aceitar a palavra de Jesus, porque Jesus ia vir confrontar todas as crenças deles. Se Jesus viesse hoje na Terra, da humanidade do jeito que está, tem muita gente boa, mas a questão é que a fé, ela tem que ser lúcida. E você vê que, além do desequilíbrio que gera, e as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade do outro, não estão dispostas a confrontar a sua verdade, tem muito preconceito em torno da fé. Para mim, a palavra preconceito e cristão não cabe na mesma palavra, mas a quantidade de preconceito que os cristãos têm contra outras religiões, contra o candomblé, até mesmo contra o espiritismo, contra os muçulmanos, gente, é inadmissível, inconcebível. Essa ideia de que se você não aceitar Jesus, você vai direto para o inferno. E os orientais que não conheceram Jesus, eles vão para o inferno só porque eles não conheceram Jesus. Então foi feito um trabalho muito grande de lavagem cerebral nas pessoas em cima disso. E se Jesus viesse aqui hoje, ele ia ter que enfrentar uma multidão inteira. E tem a internet, e as pessoas cancelam na internet, as pessoas... até mesmo dentro do espiritismo, estava vendo um vídeo ontem do desabafo do cara do canal, que ele estava assistindo um outro canal. E aí ele fez um comentário, aí os comentários, né? Eu sou espírita. Você está falando bobagem, estude Allan Kardec antes. Já agredindo o outro, não entende o que define um espírita, não é ele ler as obras de Kardec. Eles conhecem o verdadeiro espírito pelo esforço em corrigir suas más tendências, e qual que é a nossa má tendência? É julgar, é agredir, é ser preconceituoso, é ser vaidoso, de se achar melhor do que o outro. A pessoa que chega e faz um comentário ofensivo no canal do outro, que está lá se doando, ele pode estudar a doutrina de cabo a rabo, mas ele não está tendo aquilo que o livro do Kardec fala. Conhece-te o verdadeiro espírito pelo esforço em corrigir suas más tendências. Se a pessoa acha normal ela ser agressiva com o outro, ela machucar o outro, ferir, porque ela se acha melhor do que o outro, só porque ela acha que ela está melhor que o outro, pode falar, não concorda? Fale, mas fale com respeito, fale com educação, com diálogo, sem diminuir o outro, sem depreciar, sem ofender. Trabalhe o amor. A gente não tem que concordar com os outros com tudo, mas que aquilo que a gente fale com amor. E uma pessoa que chega agredindo o outro na internet, ser espírita não é sinal de que é mais evoluído. Tem uma corrente que fala que esses espíritos endividados que vieram de capela, o compromisso é muito maior de fazer a transição planetária, porque eles já vieram com conhecimento. E muitos dos capelinos que estão aqui na Terra são os espíritas hoje. Então, eles têm aquele compromisso de trazer amor em tudo que faz. Então, não é tem muito preconceito, não é o rótulo que define a pessoa, é o progresso, é o esforço que ela faz. Então, conhece-te o verdadeiro espírito pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Uma pessoa que não faz esforço nenhum para domar a agressividade que sai da sua boca, ou então das suas palavras, só porque se esconde atrás de um telefone, de um computador nas redes sociais, pode conhecer a doutrina de cabo a rabo, mas não é espírita de coração. E assim, aí eu estou falando aqui porque eu sou espírita. Na verdade, eu não tenho religião, eu me afino muito com a doutrina espírita. Me explica muita coisa para mim, mas eu gosto de todas as religiões, todas eu acho lindas. Mas aí eu fico pensando, se Jesus viesse hoje, essas pessoas de todas as crenças, de todas as religiões, iriam massacrá-lo, iriam achar um jeito. Quando ele começasse a confrontar a verdade das pessoas, essas pessoas iriam dar um jeito de tentar diminuí-lo, de tentar agredi-lo, para defender as suas próprias verdades. Então não adianta a gente pedir para Jesus voltar. A gente tem que melhorar para poder recebê-lo de braços abertos. Porque foi a pessoa que mais amou aqui na Terra, e olha como é que a gente o tratou.
olha como é que ele morreu. Então, é por isso que a gente tem essa questão da preservação da vida, né? Jesus amou tanto, mas tanto, ele se expunha a tantos perigos, ele conversava com todo mundo, ele era amor. E ele acabou sendo agredido por causa disso, porque nem todo mundo compreendia ele incomodava muita gente. E quando a gente começa a se destacar, quando a gente começa a fazer um trabalho bem feito, quando a gente começa a transformar as pessoas, primeiro, as próprias pessoas se sentem incomodadas, elas se sentem diminuídas quando a luz de alguém brilha mais do que a delas. A vaidade ainda é muito forte em nós. E segundo, existe um movimento espiritual também que a gente não dá conta, que não quer que a gente semeie bem, que não quer que a gente espalhe bem, quer que a gente continue aprisionada nos nossos medos, quer que a gente continue aprisionada no nosso egoísmo, quer que a gente continue trabalhando para eles. Eles não querem que a gente evolua, eles não querem que o planeta evolua, porque eles não vão poder continuar no planeta depois que a gente conseguir alcançar esse estágio de vibração de um mundo de regeneração. Então, existe um trabalho muito forte do mundo espiritual, dos espíritos inferiores, para despertar o pior em nós, para que a gente não faça o trabalho que tem que ser feito. E a luz das pessoas incomoda. Só que se incomoda é porque a luz está iluminando a vida do outro. Mas, não. E aí a gente tem estava vendo a palestra do Divaldo, a gente tem 3 grandes inimigos aqui na Terra, como seres espirituais. A gente tem o medo, a gente tem a ansiedade e a gente tem a depressão. E a gente é muito preso às coisas materiais, mas o medo, a ansiedade, a depressão leva as pessoas a fazer loucuras, leva as pessoas a cuidarem cada um de si, a se importar só com os seus problemas. Eu digo por mim, eu sou a primeira que ouve. Eu amo o ser humano, mas eu tenho muito medo de me expor, eu tenho muito medo. Várias vezes eu já tentei ajudar pessoas assim, e pessoas folgadas que vinham à minha boa vontade e não estavam ali um pouco afim de se transformar e transferiam para mim toda a responsabilidade pela felicidade delas, pessoas bem próximas. Me causou muita dor, muito sofrimento, pessoas mentirosas, manipuladoras, chantagistas. E é o que mais tem. Começou muita gente aqui só está olhando para os próprios interesses. Aí eu fico imaginando Jesus amando as pessoas. Primeiro, ele tinha que ser absoluto nele mesmo, se conhecer, para não se permitir ser envolvido por essas coisas. Mas, acima de tudo, ele enxergar o caminho para mostrar para as pessoas. Eu estou aqui na Terra procurando me salvar. Como é que eu vou conseguir salvar outras pessoas? Jesus falou, ame ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de tudo, mas não falou para a gente amar o próximo mais do que nós mesmos. Então, a gente conseguir saber esse limite entre amar o próximo e amar nós mesmos é um trabalho de aprendizagem diária, que a gente só vai aprender na prática, convivendo com as outras pessoas, estabelecendo limites firmes. Daqui a pessoa não passa, se ela tentar ultrapassar, eu tenho mecanismos para evitar que a pessoa invada o meu espaço, mas que eu também esteja disponível e preparada para ajudar o outro, sem permitir que o outro descarregue em mim todos os seus problemas, todo o lixo emocional, como se eu fosse responsável por salvar as outras pessoas, mas sempre pronta para auxiliar dentro daquilo que eu dou conta de fazer. Achar esse limite, achar essa linha, esse equilíbrio, eu acho que é um dos maiores trabalhos que eu faço aqui na Terra. Eu adoro ajudar as pessoas, mas as pessoas acham que quando a gente começa a ajudar muitas pessoas acham que a gente é obrigado a fazer tudo por eles e não começam a aceitar o que a gente tem para oferecer, mas começam a reivindicar aquilo que eles querem receber. E tem coisas que a gente não tem para dar, cada um só dá o que tem. Se a gente der o que não tem, é desonestidade. E aí começam a ferir, começam a machucar, começam a prejudicar, e que se dane se ela não está bem, se ela vai passar aperto, ou que se dane se ela vai ficar triste. O que importa é como é que eu estou me sentindo, são as minhas prioridades. Só que a gente precisa ajudar o próximo, porque tem muita gente perdida aqui na Terra. Se for cada um por si, a gente não chega a lugar nenhum. Mas tem que ter esse equilíbrio para conseguir estabelecer limites bem firmes, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Para que o outro também não entre dentro da gente e a gente tentando ajudar o próximo, a gente acaba se destruindo, que acontece muito. Tem um negócio que é na psicologia que chama síndrome do herói e da heroína.
da pessoa querer salvar o outro, da pessoa ver a outra pessoa desprotegida, ir lá e querer salvá-la. Não é assim, a gente tem que mostrar o caminho, mas a responsabilidade por mudar a si mesmo cabe a cada um. A gente não pode, a gente não consegue mudar quem não quer, ajudar quem não quer ser ajudado. A gente não é responsável pela felicidade do outro. E as pessoas projetam aqui no outro as expectativas delas, a responsabilidade, transfere para o outro a responsabilidade do outro fazer a pessoa feliz. Uma pessoa ciumenta, por exemplo, ela transfere para o outro a responsabilidade, para o outro não fazer ela se sentir segura. Mas qualquer coisa que o outro fizer não vai ser suficiente se essa pessoa não trabalhar a segurança dentro dela, se ela não trabalhar a questão do alto valor. Não é o outro que não tem que fazer nada para não deixar ela insegura, é ela que tem que trabalhar a sua própria segurança. E se o outro, por acaso, tiver comportamento que deixa a pessoa insegura, deixa o outro seguir seu caminho. E procure pessoas que vai fazer ela se sentir segura, mas não é aí eu sou ciumenta e começa a sufocar o outro, começa a vigiar, proibir o outro de fazer, começa a querer ser dono da pessoa, como se fosse o outro responsável por fazer a pessoa se sentir segura. Tem pessoas que realmente são insensatas, são pessoas inconvenientes, que não respeitam o sentimento do outro e faz a pessoa se sentir segura. Mas aí cabe a nós, como responsáveis pela nossa própria felicidade, deixar essas pessoas seguirem seu caminho. Eu quero me fazer sentir segura, então tchau e benção. Eu quero viver em paz, eu não quero esse sentimento comigo. Mas aí a pessoa que é ciumenta transferir para outra pessoa a responsabilidade por ela não se sentir segura o suficiente, por ela não ter amor próprio, ela tem que trabalhar o amor próprio dentro dela. Então, assim, é muita confusão. Eu dei esse exemplo dos ciúmes porque é uma coisa muito comum e as pessoas acham normal sentir ciúmes. Não é um sentimento horroroso de sentir. É posse, é apego, é puro materialismo. Quando a gente ama alguém, a gente quer ver o outro feliz. Como é que você sufocando a pessoa, como é que você proibindo ela de ser quem ela é, você vai estar fazendo ela feliz. Não está nem aí se a outra pessoa está triste, a única coisa que se importa é eu não me sentir ameaçado. Então, assim, é um exemplo pequeno, mas que transmite a grandeza do desequilíbrio que a gente está. E como é que procurar esse equilíbrio entre ajudar o próximo e não me prejudicar. É um trabalho interno que a gente tem que fazer. Eu acho que na minha vida, na minha existência, é o grande trabalho que eu tenho feito a vida inteira. É não deixar de ser eu, não abrir mão das coisas que eu mais gosto em mim, mas também não permitir que, por causa disso, as outras pessoas não me firam, não me machuquem, não me prejudiquem. Amar a mim mesmo, amar o próximo como a mim mesmo. Nem mais, nem menos. Nem amar a mim mesmo mais do que eu amo ao próximo, sendo extremamente egoísta. Nem amar o próximo mais do que a mim mesmo, sendo complacente e permitindo que as pessoas passem por cima de mim. Não digo achar esse equilíbrio, oh meu Deus. Mas vamos lá. Então são raros os ceifeiros, são várias essas pessoas que conseguem realmente abrir mão do medo, da ansiedade, das próprias necessidades, para poder trabalhar para o Evangelho. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Amar. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Então, raríssimas são aquelas pessoas que estão dispostas, por exemplo, alguém se sentiu incomodado. A inveja é uma coisa que desperta muito sentimento ruim na pessoa, começa a olhar para o outro comparando, querendo que o outro tenha, às vezes prejudicando. Aí, raríssimos são aqueles que procuram levar amor, bondade, compreensão. Geralmente a pessoa acusa, critica. O medo, a gente tem medo que as pessoas tirem o que é nosso e começa a atacar as pessoas. Raríssimos são aqueles que levam amor, compreensão, proteger o seu espaço, mas sem ofender o outro, sem excluir o outro, mas mostrando para o outro o caminho, para ele fazer suas próprias conquistas. A maioria guarda o trigo beneficiado, a maioria guarda a volta de Jesus para ele falar para todo mundo o que a gente tem que fazer aqui na Terra. Poucos querem ler o Evangelho e amar o próximo sem preconceito, sem julgamento, sem crítica, aceitando as pessoas como elas são e se predispondo a transformá-las através do exemplo
As pessoas querem que o outro faça, que o mundo seja perfeito para elas, que o mundo seja uma bênção, mas que ela não tenha que renunciar a nada, ela não tenha que melhorar nada, e que ela não tenha que se sentir ameaçada em nada, que não saia da sua zona de conforto. Agora, botar a mão na massa para trabalhar, as pessoas querem louvar a Deus, querem louvar Jesus. Ai, as pessoas são ótimas para louvar, mas se conectar e trabalhar e ser instrumento aqui na Terra, poucos querem. E eu sou a primeira que ouve, tá? Essa questão de eu buscar esse equilíbrio é uma coisa que eu gasto muito tempo pensando nisso. Eu reflito bastante a respeito disso. E, sei lá, essa mensagem aqui está me fazendo pensar bastante. Não tenho respostas ainda, estou só refletindo sobre o que o Emmanuel trouxe e como eu posso melhorar. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. O que acontece? As pessoas querem que os outros façam por eles. A gente quer acabar com a violência, porque no Brasil a gente vive uma guerra urbana. A gente quer acabar com a violência, mas a gente não está disposto a ser tolerante, levar compaixão e perdoar essas pessoas que são violentas. Uma das grandes causas da violência é a falta de acesso à educação, é a desigualdade social, é as drogas. Aí eu vou pegar o exemplo das drogas. A maior parte das pessoas reclama da violência. Não são usuários de droga que são viciados, mas pede essas pessoas para parar de fumar a maconha deles no final de semana, uma vez por mês, uma vez por ano, para elas pararem de alimentar a violência que o tráfico gera. Não param. Não, eu quero que a violência acabe, mas eu não quero parar de fumar maconha. Maconha é uma droga relativamente leve. Então, assim, as pessoas querem que os outros resolvam o problema delas, mas a parte que cabe a elas, elas não fazem. Não, fumar de vez em quando não vai fazer mal para mim? Não, não vai. Mas para aquela pessoa que mora lá no morro, que está exposta ao tráfico de drogas, aos traficantes, aquelas pessoas, elas são as mais vulneráveis. E quem financia o tráfico de drogas não são os viciados, são os pequenos usuários. Isso já está mais do que comprovado. Só que as pessoas não querem abrir mão do seu próprio prazer para poder diminuir o impacto da violência. Quer que o governo resolva. E lavar as mãos e se omitir e falar assim, eu não tenho participação nenhuma nisso. Tem. Se você financia, você tem. É tão responsável quanto aquele que pega no fuzil. Só que as pessoas querem tudo pronto, né? Em razão disso, a multidão de desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. E as pessoas ficam desesperadas, desiludidas. Meu Deus, onde o mundo vai parar? Eu estou com medo, é o fim do mundo, como é que as coisas vão acontecer? Mas a gente alimenta o desespero, a gente alimenta a desilusão, a partir do momento que a gente não quer realmente ter o Evangelho para nos transformar. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Então, aqueles que se predispõem a trabalhar, eles estão sempre sobrecarregados. Eles têm que ajudar um monte de gente, eles têm que ser a luz para um monte de gente que não quer trabalhar a própria luz. E as pessoas são muito folgadas, elas acabam se escorando no outro e transferindo para o outro a responsabilidade. Na hora que a pessoa se vai, a pessoa fica perdida. E agora quem vai fazer isso por mim? E esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam a ser também os bons ceifeiros. Ou seja, o atual momento da humanidade. Até que aqueles que consomem a paz de espírito, que a serenidade, que a sabedoria que aquelas pessoas, aqueles espíritos iluminados trazem, enquanto a gente não aprender a deixar de ser consumidor e começar a aplicar na prática, exemplo não falta, ensinamento não falta. Se pegar a Bíblia, o Novo Testamento, Jesus trouxe a lei do amor e da caridade. Qualquer religião que você for pegar, traz valores morais para a gente passar pelas provas da vida com mais felicidade. Todas elas falam da generosidade, todas elas falam para a gente servir ao próximo, todas elas falam para a gente espiritualizar mais. A gente vive num mundo muito materialista. O conhecimento já está aí. Não quer ler esses livros sagrados? Entra na internet. Tem um monte de palestra no YouTube, tem um monte de ensinamento, tem um monte de frase de efeito, tem um monte de livro de autoajuda. As pessoas não querem, elas querem que o outro faça. Seria uma grande covardia pedir para Jesus vir aqui para a Terra para sofrer tudo que ele sofreu. De novo, porque a gente tem preguiça de fazer a mudança em nós. Então é isso.
Eu estou aqui pensando, ainda não tenho uma opinião a respeito, só estou refletindo tudo que esse texto trouxe, para que eu possa absorver e ver como onde eu posso estar melhorando ainda mais. Não dá para sair da nossa zona de conforto de uma hora para outra, mas tem que dar um passinho de cada vez. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos viver o Evangelho na prática, no trânsito, no ambiente familiar, nas relações trabalhistas, aonde tem conflito de interesse é onde o Evangelho é necessário. E existe conflito de interesse em todos os relacionamentos, em todos. Até no virtual, até se a pessoa faz parte de uma rede social, se ela se conecta com um canal mais do que o outro, se ela se conecta com uma conta no Instagram mais do que outra, os grupos da qual faz parte no WhatsApp, até ali tem conflito de interesse. Geralmente as pessoas na internet se juntam por afinidade, mas também existe um antagonismo da pessoa entrar lá e assistir 2 horas de vídeo só para poder criticar. Então, é que a gente seja menos preocupado com o nosso interesse pessoal, sabendo se preservar, sabendo se proteger, não sendo tão suscetível assim às coisas de fora, não que a gente não seja ferido no nosso orgulho por qualquer cara feia que os outros façam, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba amar, mas que a gente saiba defender o nosso espaço para que o outro também não nos faça sofrer e não nos machuque. É isso. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.